Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no nosso programa de gestão de projetos, toda segunda-feira, aqui na Digital Edu. É um prazer ter você aqui com a gente. Antes da gente começar com o nosso grande convidado, Mário Trentin, vamos falar sobre bolsas internacionais de gestão de projetos. Eu quero dar alguns recados aqui sobre o certificado de participação que nós vamos oferecer no final desse encontro de hoje, tá bom? Lembrando que nós estamos transmitindo para várias redes sociais em paralelo, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Porém, para obter o certificado de participação, o participante tem que assistir da Digital Edu, ok? Na tela tem um QR Code, você pode escanear o QR Code e vir para cá, dá tempo de você chegar, tá? Porque no final do encontro eu vou colocar para vocês um link, que é um link de token único que tem duração até o término do nosso webinar de hoje. Então você vai clicar e com o cadastro você vai emitir o certificado na hora, já emite na hora, sai na hora para você e você pode utilizar para comprovar horas complementares na instituição de ensino, para reportar PDUs, e outras finalidades que você acha interessante, tá? O certificado ele é validável, então a empresa, a instituição de ensino, ela pode, pelo QR Code, validar o certificado, ver se ele é válido ou não, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Então quem está nas redes sociais, fique à vontade para colocar suas perguntas no chat, que vamos responder aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? E para darmos início à nossa noite de conteúdo, hoje começar a semana com muito conhecimento, eu quero chamar aqui Mário Trentin. Boa noite, Mário. Seja Muito bem, bem-vindo. obrigado, Wagner. Prazer enorme estar com você aqui, cara. Prazer é Lá, nosso, viu, Mário? Sempre um prazer ter você aqui com a gente, nas nossas iniciativas, contribuindo com o seu conhecimento maravilhoso. Mas antes de a gente começar, Mário, eu queria fazer a pergunta que eu faço sempre no início, que é, quem é o Mário Trentin? vamos lá. Um apaixonado pela gestão de projetos, né? Eu acho que o mais bacana, pessoal, é a gente conseguir usar essa nossa disciplina não apenas para nossas empresas, né, mas para o nosso dia a dia também, fazer o planejamento aí das coisas, né, o planejamento das nossas atividades do dia a dia. Eu até fiz alguns artigos a respeito desse tópico e estou terminando um livrinho que vai estar disponível gratuitamente aí em breve, que é essa habilidade para a vida, que não fui eu que inventei, né? Então o PMI criou essa habilidade para a vida, isso faz parte do PM Skills for Life, lá na Fundação Educacional do PMI. Tem materiais lá para crianças, jovens, uma série de coisas. Mas o que eu vejo muitas vezes é que nós, gerentes de projetos, a gente é tão organizadinho ali no nosso trabalho, né? Tem objetivo, tem benefícios, aquela coisa toda, e às vezes a gente não coloca isso em prática na nossa carreira, nosso aspecto profissional, né, projeto de vida. Muita gente manda mensagem ali falando, poxa, o que eu faço agora da carreira, qual o próximo passo e tudo mais, e tudo isso passa por um planejamento. Então a gente vai falar um pouco disso aqui hoje também, devolver aqui para o Wagner já, e a gente vai passar, que eu vou falar não apenas das bolsas, mas eu vou falar do nosso planejamento de carreira, que ele tem 3 pilares, né? Já adiantando aqui para vocês. O primeiro pilar de toda a carreira, não só do gerente de projetos, o primeiro pilar de toda a carreira é o conhecimento. Então, o conhecimento significa você estar aqui assistindo esse webinar, você está procurando livros, você está assistindo YouTube, você está fazendo cursos, você está estudando para obter conhecimento. Então, conhecimento é a base de tudo aqui, né? Mas o conhecimento não é poder. O conhecimento é potencial de poder quando a gente coloca aquele negócio em prática. Então, também, se você fizer aí 3 MBAs, ler 500 livros, você vai conseguir responder provas, né? Mas não necessariamente você vai aplicar aquilo. Então, o primeiro pilar é o conhecimento, mas o segundo pilar é a experiência. A gente tem que pegar esse conhecimento nosso aí e colocar ele em prática de verdade. E aí existem várias maneiras de colocar isso em prática, né? Você pode fazer seus projetos pessoais, pode fazer projetos fictícios, tem projetos de voluntariado, a gente tem o nosso aspecto profissional, e tudo isso é uma escadinha, né? Você começa a colocar em prática ali, de repente, sem ter uma função de gerente de projetos, e aí você vai galgando os seus cargos e assim sucessivamente, né?
Mas aí tem um terceiro pilar muito importante também. O terceiro e último pilar aqui, né, dos três pilares. Então, tem o conhecimento, a gente coloca isso em prática com a nossa experiência, e aí vem uma terceira coisa que eu chamo de vivência. Essa vivência, ou até convivência de alguma maneira, é a gente construir as nossas redes de relacionamento e as nossas experiências de trabalho ali ou fora do trabalho, né? Então, eu até gravei um vídeo essa semana aí falando sobre a importância de você ir num evento, ou você está num evento virtual como esse aqui, né? E falando rapidamente sobre isso, eu estava semana passada num evento que é o Project Expo, que acontece lá em Dubai, uma coisa muito bacana, que a gente vê coisas de outros países, né, as ferramentas que estão sendo utilizadas, uma série de coisas. E aí eu parei para refletir que isso sempre fez parte da minha carreira. Mesmo quando você está começando sua carreira e não tem recursos, né? Quando eu estava lá recém-formado, estava lembrando disso lá, gravei no vídeo, né? Então eu estava lá recém-formado, aí não dá para pagar um evento, não dá para ir para outra cidade. Eu morava em Recife, eu ia nos eventos gratuitos que tem lá. Então tinha eventos do Porto Digital, o grande Porto Digital, e até hoje, né? Uma referência em tecnologia, em gestão. Ia nos eventos da UFPE, em outros eventos lá, eventos gratuitos, eventos do Chapter Pernambuco, por exemplo. Então, se você não tem ainda recursos, não posso ir lá para a Europa, para os Estados Unidos, onde tem os congressos, isso é uma escadinha, né? Então, eu comecei a participar desses eventos, encontrei oportunidades melhores, aí fui progredindo na carreira, né? Conhecimento, a experiência. Aí comecei em eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, e acho que 5 ou 6 anos depois é que eu fui para algum evento fora do Brasil. Então, hoje é uma realidade ali, né? Às vezes o pessoal olha no Instagram ali, acho que é sempre assim, né? Vida inteira foi para tudo quanto é congresso e tudo mais, mas vá fazendo isso pouco a pouco. Então, eu comecei a ir em eventos lá em São Paulo, no Rio, aí comecei a pagar para ir nos eventos, para fazer os cursos, e acho que 5 ou 6 anos depois, só lá para 2010, 2012, que eu fui para o primeiro evento fora do Brasil, e depois procurei me programando. Então, essas três coisas aí são muito importantes. E hoje a gente vai falar, né, devolvendo aqui para o Wagner, hoje a gente vai falar sobre essas experiências fora do Brasil. Maravilha, Mário, excelente, uma vivência fantástica que você teve, já te acompanho. Eu e muitas pessoas que estão te assistindo aqui hoje, com certeza, já acompanham há muitos anos e tenho só gratidão. E é um tema assim, eu mesmo já tive vivência externa, mas não para aprendizado específico, para ir mesmo fazer alguma formação. Eu fui a trabalho e fiquei 2 anos fora. Mas eu acho que quando você foi, né, não tinha muitas bolsas ainda não, né, Mário? Não, Era tudo pago 100%, era um valor altíssimo, né? sim. Com certeza, e acho que a gente tinha também muitas outras dificuldades, o visto, né, que ainda é uma barreira, mas Sim. assim, era bem mais difícil. Os custos eram muito elevados também, então, assim, hoje, apesar da gente ter o câmbio que é mais desfavorável aqui para a gente, mas a gente tem muito mais opções de passagem aérea, de uma série de coisas, né? Tem alojamento da universidade. Então, assim, eu acho que hoje, graças a Deus, tudo de educação evoluiu muito. Um MBA era caríssimo na época, né? Então, assim, você tinha que realmente, ou a sua empresa pagava, ou era um grande comprometimento. Hoje as pessoas podem fazer bons MBAs, vários bons MBAs aqui no Brasil, por preços muito mais razoáveis. A gente consegue fazer, por exemplo, participar de um evento, ir para fora do Brasil, fazer uma série de coisas aí. Só que aí a gente precisa realmente montar um planejamento que isso esteja dentro da nossa carreira, né? Então, muitas vezes também essa questão do plano de carreira que eu falo sempre, é que não adianta também sair fazendo um monte de coisa, sair para 500 eventos. Não, você tem que escolher aqueles que são importantes para você. Você vai fazer 5 MBAs, tem que escolher aqueles que estão alinhados com a sua carreira, né? Certificações e assim por diante. Então, o plano de carreira é isso. A gente saber o momento que a gente está, aí a gente pensar onde queremos estar daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, né? Ou analisar essas lacunas, o que, que falta para a gente chegar lá, quais são as coisas de conhecimento, as coisas de experiência, as coisas de vivência. E como eu falei, esse tripé aqui,
ele é muito importante que ele vá crescendo junto. Porque se você tem conhecimento demais, mas você não aplica e não tem experiência, você não vai conseguir vagas, e aí chega um momento que você nem vai mais ser chamado para as vagas, porque você tem conhecimento demais, mas não experiência. De alguma maneira, né, infelizmente, essa é uma dinâmica do mercado de trabalho, mas, por exemplo, você fez graduação, 2 MBAs, mestrado, doutorado, tudo mais, aí você vai procurar emprego. Muito dificilmente você vai ter, infelizmente. Porque a empresa não vai conseguir colocar você no iniciante, porque agora já não dá mais, mas ela também vai ficar muito preocupada de colocar você lá para frente, porque você adquiriu conhecimento, né? Você não teve os conflitos de brigar com as pessoas, né? As áreas de negócio, lidar com o cliente, com aquela coisa toda. Então você estuda um pouquinho, aí você procura vaga, aí você faz sua vivência aí nos eventos, nos cursos que você puder, melhora o seu conhecimento, aí você busca outras vagas com mais responsabilidade e assim por diante. É um Para ciclo, que né? essa coisa nunca esteja desbalanceada, né, Wagner? É isso aí, é um ciclo, né, Mário? E aos poucos as pessoas se conseguirem fazer essa roda girar em um futuro não tão longo, se for feito com solidez, com planejamento, ela acaba conseguindo aí a chegar em patamares maravilhosos, né? Com toda Mas certeza. Com toda tudo certeza. tendo uma visão, né? E também com aquilo que você falou, networking. Networking é tudo, tá, gente? Sim. Ô É Mário, muito importante. você vai compartilhar material com o pessoal aqui agora? Vamos lá, deixa eu Se compartilhar você aqui a tela. quiser, pode colocar na tela, Pronto. que eu já vejo aqui, já Aqui na libero. tela. Muito bem. Depois disponibilizo aí os slides para o Wagner compartilhar aí com vocês também, tá, pessoal? Então eu quero Maravilha. falar aqui de alguns programas executivos aqui para vocês. Eu vou falar especialmente do programa de Nova York, mas a gente vai ter um pedacinho aqui para tirar dúvidas já já. E, além disso, existem programas em outras universidades, né? Então, vou falar um pouco aqui da Universidade Estadual de Nova York. Mas a gente também tem programas aqui, são 2 campos, né? 2 universidades, em Albany e New Paltz. Ambas são próximas à cidade mesmo de Nova York. Então, você pega um avião, vai lá para Nova York. E aí, Albany é um pouquinho ao norte de Nova York e New Paltz é um pouquinho ao sul. Mas a gente também tem programas de bolsas em 6 outras universidades, e não apenas na área de gerenciamento de projetos. Então, se você está preocupado aí com finanças, depois eu vou passar aqui a lista de cursos, vou dar o contato para vocês, tem um formulário para quem tiver interesse. Mas tem cursos de finanças corporativas, tem curso de liderança, curso de inovação, curso de tecnologia, tem vários tipos de cursos lá. São mais de 42 cursos com bolsas, né? 42 cursos com bolsas, e em mais de 6 universidades. E provavelmente existem várias outras oportunidades por aí, tá, pessoal? Então, embora estou apresentando aqui, né, o que eu participei lá como aluno, vou contar um pouco da história aqui para vocês. Eu acompanho, hoje coordeno alguns desses programas aqui. Mas você pode procurar qualquer tipo de universidade. Existem várias universidades, não apenas as que eu estou apresentando aqui, que têm bolsas para a gente poder buscar isso, né? E já adiantando, né, algumas pessoas já devem estar preocupadas ali, mas quanto que é a bolsa, como é que eu obtenho a bolsa e tudo mais. Então, o valor depende do curso, né, obviamente. Então, tem alguns cursos ali um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Os cursos na Europa tem curso em euro, curso em libra, que é lá na Inglaterra. Nos Estados Unidos, curso em dólares. Mas para você ter uma ideia, né, são cursos de 3 semanas presenciais, vou apresentar todos eles aqui, 3 semanas presenciais. Então você tem que tirar férias, ir lá, tudo mais. Vou explicar essa logística aqui, como é que funciona a obtenção do visto, apoio à logística, alojamento na universidade, uma série de coisas, mas são 3 semanas presenciais. Você tem aula o dia inteiro, então tem aula segunda, terça, quarta e quinta, só não tem aula sexta, de manhã e à tarde. Então você tem aí mais ou menos 80 horas de curso, né? Depende aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do curso. Ou seja, é uma extensão em que você realmente está imerso lá, né? Muitas vezes, se você fosse fazer um curso aí 2 horas por noite, você ia demorar aí, né? Enfim,
20 semanas para poder acabar o curso, né? O problema é quando a gente vai fazendo uma conta-gota ali, né? Você tem 2 horas de aula segunda e 2 horas quarta. Aí isso ia demorar aqui, né? Se não errei a conta, 20 semanas para você poder terminar. E a gente faz isso em 3 semanas, só que é presencial. Você está lá o tempo inteiro com os professores, professores doutores, profissionais, seus colegas de turma. Então, não apenas brasileiros, né? Embora a gente tenha aí uns 40%, 60% de brasileiros, dependendo da turma, é uma oportunidade de fazer networking com o pessoal da América Latina, da África, do Oriente Médio, né? Eu mesmo, na minha turma, quando eu fui em 2012, eu tive muitas pessoas do Oriente Médio, foi por isso que eu comecei a trabalhar lá no Oriente Médio, graças a essas pessoas aqui. Então, são 80 horas, você tem um curso intensivo aqui, você vai receber o certificado da universidade, também tem curso de inglês. Muita gente pergunta, mas Mário, poxa, qual que é o nível de inglês, né? Se você tem um inglês básico intermediário, quer dizer, você consegue pelo menos não passar fome lá, é suficiente. E lembrando também que você vai aplicar as bolsas aqui para janeiro de 2026, né? Se você quiser em julho de 2025, ainda tem vagas também, mas geralmente o pessoal vai aplicar aqui para janeiro de 2026 ou julho de 2026. Ou seja, daqui até lá, você tem pelo menos um ano para melhorar um pouquinho o seu inglês, né? O pessoal monta o grupo aí, a turma, vai fazendo todas as coisas aqui. Mas sobre valores, você vai ter aí cursos de 6 a 8 mil dólares, só que sem a bolsa, né? Então, aqui vai dar em torno aí de uns 40 mil reais de curso, que é um preço pesado para a gente, considerando o Brasil, o nosso câmbio, né? Infelizmente, é isso que pagam os europeus, o pessoal dos outros lugares. Mas a gente tem um processo de seleção e aplicação de bolsa que eu vou explicar para vocês. Essas bolsas são apenas para brasileiros e América Latina. E aí são bolsas de 50% a 70%. Você pode ser aceito ou não, obviamente, né? Então não é todo mundo ali que tem a bolsa. Mas em recebendo a sua bolsa, né? Digamos aí que você receba, por exemplo, uma bolsa de 60%, isso significa que você vai pagar pelo curso em torno de 2 mil dólares. Que é algo muito razoável para a gente. Então, 2 mil dólares ali, se você tiver a bolsa, pouco mais, pouco menos, né? Depende do curso aqui. Mas 2 mil dólares, uns 10 a 12 mil reais, para você ter 80 horas de curso, um mês presencial lá nos Estados Unidos. E você pode dividir isso junto à universidade diretamente, né? Eu sou apenas o coordenador acadêmico aqui do curso, em termos de pesquisa e do nosso conteúdo de gestão de projetos, né, junto aos professores. Mas você pode parcelar isso junto à universidade, salvo engano, em 18 a 24 vezes. Ou seja, vamos dizer aí que por R$ 500 por mês você vai fazer o seu curso fora do Brasil aí em janeiro de 2026 ou em julho de 2026, tá? Então, só adiantando um pouco aqui, eu vou dar todos os detalhes. Quem quiser já pode aí explicando, colocando suas perguntas também. Algumas eu acho que eu vou responder aqui ao longo do caminho, mas coloca aí as suas perguntas também, que eu vou responder as perguntas aí daqui a pouco. Então, programas executivos de curta duração não são apenas de gestão de projetos, mas eu coordeno a parte de gestão de projetos. Então, a parte de gestão de projetos aqui, nós temos 3 cursos de gestão de projetos que eu vou explicar para vocês já já. Um é na Universidade de Nova York, que eu estou explicando aqui. Nós temos esse Competitive Project Management, Competitive PM, que é um curso voltado a quem está iniciando ou é intermediário em gestão de projetos. Então, se você está buscando aí a sua certificação PMP, você quer aprender mais sobre gestão ágil, gestão tradicional, gestão híbrida, tem simulações de gestão de projetos, este é o curso que eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas se você já é uma pessoa que já tem certificação PMP, você já tem MBA, já trabalha na área de projetos, em outra universidade a gente tem o Advanced PM. Então, na Universidade de La Verne, eu vou passar rapidamente, mas depois, quem quiser, eu mando o folder para vocês, tá? Hoje eu vou me concentrar aqui no Competitive Project Management.
Mas no Advanced da Universidade de La Verne, lá a gente aprende megaprojetos, programas, gestão avançada de stakeholders e de riscos. Então aqui é destinado ao profissional que já possui MBA, esse é um pré-requisito, que já possui mais de 3 anos de experiência. E nós temos um terceiro curso, que é novo, é a primeira turma que a gente tem, que é o curso de PMO Governance. Então aqui você não aprende gestão de projetos, você aprende maturidade, estrutura, design de PMO, funções do PMO, gerenciamento de portfólio, planejamento estratégico, ferramentas e softwares para PMOs. Então são 3 cursos diferentes para objetivos de carreira diferentes, tá? Fica com isso aí na cabeça, depois quem tiver dúvidas, eu explico novamente cada um dos nossos cursos aqui. Aqui, por exemplo, é uma das turmas, né? Então tá aqui uma das turmas de Albany, só para vocês verem as fotos das pessoas, né? Eu, como falei para vocês, eu fui como aluno para o Advanced Project Management, então fui lá no Advanced PM, eu fui como aluno em 2012. E depois eu fui nesse de Nova York, o Competitive PM, em 2014. Fui como aluno lá na época. E essas coisas me abriram muitas portas, né? Depois eu comecei a trabalhar em projetos na África, prestar treinamentos no Oriente Médio, numa série de coisas aqui. O que significa, né, para você ter uma ideia, que essa instituição, ou esse consórcio de instituições aqui, eles já provêm esses mesmos cursos aqui, pelo menos desde 2008. Então, pelo menos desde 2008, aí literalmente mais de 5 a 6 mil pessoas, brasileiros, aí a América Latina, vão para esses programas todos os anos. Para você ter uma ideia, né? Porque às vezes a gente também fica preocupado aí de fazer um curso fora do Brasil, aí você vai chegar lá, será que vai ter curso mesmo, né? Então, tem já há um bom tempo nisso. E as universidades são universidades extremamente renomadas nos Estados Unidos, tá? Então, às vezes a gente fica com essa preocupação também, né? Pô, vou sair daqui do Brasil, aí eu vou chegar lá e a universidade vai ter uma salinha minúscula lá, por exemplo. A State University of New York, ela faz parte do sistema público de educação dos Estados Unidos, é uma universidade estadual, fundada em 1828. Então, não é uma universidade que nasceu ontem aqui, né? 1828, com 64 campos. Então, 64 campos aqui, né? A gente tem os nossos programas em 2 campos, que é Albany e New Paltz. Mas a State University of New York tem 64 campos. Um dos temas educacionais aqui mais importantes dos Estados Unidos, professores, doutores, profissionais, especialistas, mais de 50 anos aqui formando líderes. São aqueles campos enormes. Então, lá no campus, para você ter uma ideia, né? O campus é uma cidade mesmo universitária. E aí você tem a opção de ficar alojado no campus, que todo mundo pergunta aí, né? Ah, como é que faz aí? Quanto custa e tudo mais? Quem quiser os custos, a gente tem uma estimativa ali, é claro que depende de você, né? Então, custo estimado de passagem, alimentação, hospedagem e tudo mais. Você pode ficar no alojamento da universidade, ou você pode ficar em hotel, se você quiser, né? Airbnb e tudo mais, né? Então, você tem um monte de opções aqui. Mas a universidade é um campus, literalmente. Lá tem um restaurante dentro da universidade, tem vários prédios, laboratórios, tem uma incubadora de empresas. Então, ele é um grande campus aqui, muito bacana, para você ter uma ideia, né? Então, aqui é um pedacinho do campus, né? Então, os cursos são realizados em janeiro e em julho, todos os anos. Então, a turma de julho de 2025 ela já está aí praticamente lotada, você pode tentar aplicar ali, né? Não tenho certeza se você vai conseguir, mas se você está interessado em julho, faça a sua aplicação. Mas com certeza nós temos as bolsas para 2026, tanto em janeiro quanto em julho. E especificamente para quem quiser ir no programa de PMOs, aqui no final, depois eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, mas quem quiser ir no programa de PMOs, você precisa ter experiência em PMO, mais de 3 anos trabalhando com a gestão de projetos, né, algum conhecimento em PMO, e você já precisa ter MBA.
Mas quem quiser ir para o programa de PMOs, que é na Califórnia, vou mostrar ele lá para vocês aí ao final. Depois, ao final, vai ter o meu WhatsApp aqui também. Ou quem quiser, anota aí, né? Acho que depois o Wagner coloca aí na telinha, mas deixa eu anotar aqui nas nossas mensagens aqui. E quem quiser pode ir anotando. Depois acho que o Wagner põe na tela, mas vou soletrar aqui para vocês, né? O meu WhatsApp é o 11 95580 0580. E aí, se você quiser receber os folders e tudo mais, pode me mandar uma mensagem aqui também, tá? Mas vamos primeiro falar sobre Nova York, depois eu vou fazer um convite para quem quiser ir no PMO lá ao final. Então, a gente tem aulas e atividades aqui. Então, você tem aula segunda, terça, quarta e quinta. Nós temos várias visitas às empresas aqui que são muito legais, né? Então, aqui em Nova York, por exemplo, a gente visita a sede da ONU em Nova York. Lá na Califórnia, a gente visita o laboratório espacial da NASA, o Jet Propulsion Lab. Tem visitas ao LinkedIn, às vezes visitas a outras organizações ali de engenharia, de tecnologia, das mais diversas. Além disso, você tem os seus finais de semana aí livres, né? Então tem muita gente que já vai 3 semanas, aí acaba ficando 4 semanas lá, pega uma semana para passear. Mas você tem sexta, sábado e domingo livre. Inclusive, depois, quem quiser, a gente tem um grupo aqui. Deixa eu pegar o grupo aqui. Cadê um grupinho aqui que a gente tem? Que o pessoal troca informações lá sobre várias coisas aqui, né? Então, passo a passo ali do visto americano, enfim, um monte de coisa aqui. Pois quem quiser entrar nesse grupo aqui são os alunos, tá? Mas como é que faz, né? Estão se organizando lá em alojamento, etc e tal, né? Um grupinho aqui de quem está indo para Califórnia, para Nova York em 2025 e em 2026. Mas depois, quem quiser também pode entrar nesse grupo mesmo, que você não esteja inscrito, porque é um grupo informativo. Então, não sei se eu quero ir, eu quero ver quem já foi, quero ver o pessoal se programando. Vou copiar aqui para vocês, vou deixar o linkzinho do grupo aqui lá no chat aqui para o nosso grande amigo Wagner depois. Deixa eu copiar ele aqui rapidamente antes que eu esqueça. Então tá aqui também. Quem quiser entrar lá no grupo, porque aí nesse grupo você vai ver as outras pessoas. Então, o pessoal foi lá, quem foi o ano passado, por exemplo, teve alguns colegas da Petrobras que foram em julho, teve colegas de outras organizações que foram em janeiro, enfim. Pô, fui, gostei, aprendi isso, visitei aquilo, e se eu não gostei, você precisa de ajuda com visto, com chip de celular, enfim. Então você vai poder interagir lá com as pessoas que estão indo ou que ainda estão se programando, né? Aqui, mais uma vez, algumas coisas, né? Essa aqui é a ONU, ó. Então, sede da ONU, uma visita lá à ONU, visita várias outras organizações, até mesmo o BTG Pactual, uma organização brasileira que tem lá escritórios em Nova York. Então, tem várias visitas lá muito bacanas, que é esse pedaço da vivência que eu falei para vocês, né, pessoal? Então, lá no começo eu estava falando um pouco sobre esse planejamento de carreira, né? Antes de falar aqui do curso Competitive Project Management, então aqui a última turminha aqui do Competitive PM, ó, pessoal lá. Esse aqui é um curso que fala de novas ferramentas e métodos de gestão de projetos. Então, aqui você vai aprender gestão de projetos tradicional, gestão de projetos ágil, gestão de projetos híbrida. E aqui você vai aprender softwares para gerenciar projetos. Inclusive tem um laboratório para você fazer simulações lá de cronograma, orçamento e tudo mais. Este curso aqui é destinado a quem não tem ainda um grande conhecimento em gestão de projetos, como eu falei para você. Você pode ser um estudante de graduação, que eu esqueci de mencionar lá no começo. Então, a partir do 3º ano, se você quiser se formar aí com 2 diplomas, né? Você passou aí do 3º ano, salvo engano, você tem que ter passado do 5º período, né? Do 5º semestre, você é elegível para estas bolsas. Então você, enfim, você conhece alguém aí, colega, um parente, sei lá, alguém que você queira recomendar, a pessoa pode fazer isso nas férias, em janeiro ou em julho, né? Inclusive, nessas próximas turmas aí tá indo muita gente do ITA, porque eu fiz uma palestra lá para meus colegas do ITA, os alunos estão na graduação,
e vários deles aplicaram e foram aprovados para diferentes cursos. Tem gente indo fazer finanças, gente indo fazer marketing, enfim, e vai terminar a sua faculdade com mais um diploma aí da State University of New York. Se você já se formou, também pode ir, porque o objetivo aqui é aprender gerenciamento de projetos, né? Não importa quanto tempo você se formou, talvez você se formou aí já há 10 anos, mas você está entrando na área de gestão de projetos agora. Ainda não domina, não fez a certificação PMP, enfim. Aqui a gente vai ter fundamentos, ágil, tradicional e híbrido, tópicos especiais, riscos, stakeholders, outros aspectos. E esse novas fronteiras aqui, inteligência artificial e uso de software para a gestão de projetos, tá? Então esse aqui é o nosso objetivo. Como falei para vocês, existem outros programas. Então você vai ter um curso de inglês junto, que é o Business English. Mas se você não quiser fazer gestão de projetos, tem sustentabilidade. Esse é um curso muito bacana aqui. Eu gostaria de fazer sustentabilidade, né? Uma área que eu tenho muito interesse hoje em dia. Corporate Financial Management, Marketing, Strategic Thinking. Então, uma coisa que acontece muitas vezes, né, é que você você vê lá no grupinho mesmo, é legal porque tem muita gente indo com a família, né? Vai o marido e a esposa e o marido, enfim. Um se inscreveu, se inscreve aí junto com seu irmão, seu colega, enfim, quem você quiser, até facilita a logística ali muitas vezes, né? Se você quiser dividir o alojamento ou, enfim, alugar um Airbnb, etc, enfim. Então existem outros cursos. Enquanto você está lá fazendo a gestão de projetos, uma pessoa que foi com você aí pode estar fazendo outro programa, tá bom? Antes da gente ver aqui, eu vou dar o formulário para vocês, vou abrir para nossas dúvidas aqui, mas eu queria falar rapidamente sobre aqueles 3 pilares que eu falei para vocês, né, pessoal? Então, quando a gente está falando de carreira, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Hoje a gente vive num mundo global. E sabendo que a gente vive num mundo global, a gente já tem que pensar de alguma maneira internacional aqui. Pelo menos saber um inglês, melhorar o nosso inglês, enfim. Mesmo que você não queira sair do Brasil, tá? Eu vou contar para vocês, por exemplo, meu caso, né? Porque talvez já tenham assistido aí alguma palestra minha, mas eu fiz engenharia no ITA, fiz mestrado no ITA e me formei em 2003, comecei a trabalhar. E aí, 2003, 2004, comecei a trabalhar com a gestão de projetos, depois fiz a MBA de projetos lá em 2006, 2007, fui fazer a certificação PMP lá em 2008, 2009. Então, assim, já tinha, vamos dizer, uma boa formação e boas oportunidades no Brasil. Mas eu não percebia o quanto a minha carreira estava estagnada ali ou travada por falta de eu não ter uma vivência internacional. Eu até já tinha ido para congresso, você vai lá 2 dias num congresso, enfim, viaja a passeio e tal, mas eu não tinha experiência de ter vivido no exterior, vamos dizer assim, né? E foi aí que eu recebi essa bolsa, em 2010 eu recebi uma bolsa da Califórnia, aí acabei que tive que mudar a data por causa de férias, tinha que pedir férias lá, na época eu trabalhava na Força Aérea e tudo mais. Eu fui em 2012. E depois eu fui de novo em 2014. Então, em 2012 eu fui para a Califórnia, gostei, foi muito legal. Então, aqui eu comecei a trabalhar junto com alguns professores lá da Califórnia. Até hoje está lá o professor Issam Gazavi, o grande professor Issam. Então, aqui na época eu tinha acabado o meu mestrado, aqui eu estava escrevendo o meu livro de stakeholders, em inglês, que foi publicado lá pelo PMI. O professor Issam me ajudou, fez o prefácio e tudo mais. 2014, comecei a trabalhar em projetos da África, comecei a trabalhar em projetos do Oriente Médio, tudo isso graças a essa vivência internacional. E eu continuo, né, continuo morando aqui no Brasil, não tenho pretensões, aí, planos de sair daqui, mas eu tenho muito mais oportunidades hoje, tanto no Brasil quanto fora, mas inclusive dentro do Brasil, por causa dessas vivências internacionais. Então, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Obviamente, você vai se planejar, né? Então, quando eu estava lá recém-formado, não dava para ir, planejando, você vai, enfim, não vá fazer alguma coisa ali que você não tem ali naquele momento, né? Tudo é uma escada aqui, como a gente estava falando sobre os eventos e tudo mais.
Mas é uma escada em que você vai investir em conhecimento. No conhecimento você está aqui assistindo, você tem livro, você tem vídeo no YouTube, ou você contrata cursos, ou cursos gratuitos, pode fazer um MBA, pode fazer coisas aqui. Mas lembre-se, né? Se você está crescendo muito aqui no conhecimento e não está aplicando e vivenciando, né, a gente não vai conseguir chegar lá. Então tem que ter um equilíbrio. A outra coisa é a experiência. Tem vários webinars meus aí sobre a experiência. Quem quiser depois vai lá no meu YouTube, dá uma olhada lá, eu falo de voluntariado, eu explico como que você acha vaga no PMI VRNS, né, o sistema de voluntariado do PMI, vaga de voluntariado na Fundação Educacional do PMI, você pode ser voluntário no Gerente de Projetos Sem Fronteira, o pmwb.org. Então, recomendo fortemente, né? Não vou falar de voluntariado hoje aqui para a gente não sair da nossa temática, mas mostrar aqui para vocês, se você for lá no meu YouTube, e aí você pesquisar aqui PMWB Trentin, você vai achar um webinar que eu fiz junto com o PMI, explicando como é que funciona o PMI-F e o PMWB. Então, se você vier assistir esse webinar aqui, não vou passar tanto por ele, mas muita gente não sabe onde achar voluntariado, aquele negócio todo, tá tudo aqui. Onde que você vai, qual que é o tipo de vaga, que tipo de projeto, como que você faz para trabalhar remotamente como voluntário, tá tudo aqui. Então, depois você tem que achar lá, porque construir a experiência é uma soma de projetos pessoais e projetos fictícios, voluntariado e trabalho, né? Mas muitas vezes a gente está ali, poxa, Mário, mas eu já fiz MBA, não consigo uma vaga, não estou conseguindo entrevista. Gente, faz o voluntariado. Porque aí você vai colocar essa experiência no seu currículo. Fui gerente de projeto lá no PMI, lá no Rotary, lá não sei aonde. E você também vai conhecer as pessoas que vão acabar acreditando no seu trabalho e também indicando você para vagas profissionais. E não menos importante, como eu falei para vocês, é essa vivência. E mais do que a vivência internacional, que é você ir a eventos e cursos imersivos, imersões. Então, mais uma vez, né, assim, a questão das bolsas aqui, pessoal, as universidades são universidades públicas nos Estados Unidos, né? Eu sou o coordenador acadêmico do programa de projetos. Para mim, muito mais como um aspecto de pesquisa, né? Antes de começar o webinar aqui, eu estava falando com o Wagner, estamos escrevendo um livro sobre PMOs, falando da inteligência artificial em PMOs, o Human Centric PMO, uma série de coisas bacanas aqui, né? Mostrar para vocês, eu estava falando aqui com o Wagner, né? Em primeira mão, muito rapidamente aqui, até os capítulos aqui que a gente estava falando, muitas tendências aqui de PMO. Então, sempre tive ligado às universidades, né? Aqui os nossos capítulos planejados, né? Já quase 40% aqui está escrito, mas para vocês verem as coisas que são interessantes e importantes. Isso aqui como parte deste programa do DPMOs lá da Califórnia. O Competitive Project Management também tem uma parte de aplicações, de pesquisa, de discussões, e eu faço parte dessa coordenação acadêmica, quer dizer, materiais, coordenação junto aos professores americanos, vou junto com a turma, então vou junto com a turma em julho. Em julho eu vou para o programa de PMOs, né? Então quem também estiver aí querendo participar de uma turma, em janeiro eu estou com o programa do pessoal de Nova York, e em julho eu estou com o programa do pessoal da Califórnia. Em julho, estamos lá no PMO e mega projetos avançados em janeiro no Competitive Project Management. Mas você pode ir a qualquer momento lá. Antes de abrir para perguntas, eu vou mostrar aqui para vocês alguns folders. Então, são 6 universidades. Aqui é a Universidade de La Verne, a University of La Verne. Mando isso para vocês, né? Não precisa ficar lendo aí, manda uma mensagem para mim aqui, mas ela tem vários outros cursos, estratégia, finanças, contabilidade. Aqui é a universidade que eu estou mostrando para vocês de Nova York. Aí temos lá os nossos programas aqui também, que eu acabei de explicar para vocês, né?
E temos uma universidade na Califórnia. Todas essas são universidades centenárias, né? Então está aqui, né, a universidade aqui, que tá, a descrição está num outro lá, mas ela também foi fundada em 1800. Tem vários campos, essa aqui é uma das principais universidades dos Estados Unidos, do mundo, uma das 10 universidades em incubadoras de empreendedorismo. Você pode visitar lá. E esse aqui é o programa de PMOs. Então, o programa de PMOs aqui, planejamento estratégico, portfólio, maturidade, funções, estabelecer e gerenciar o PMO, tecnologia para PMOs, né? E tem outros programas aqui. Então, quem quiser depois os folders aqui, você tem aí, deixei o meu contato aqui para vocês, né? Tem aí tanto o meu WhatsApp quanto o grupo. Se vocês quiserem, podem mandar uma mensagem lá no Instagram, ou podem até mesmo marcar aqui o Digital Edu, né, o Wagner, aí pela oportunidade da gente poder divulgar um pouco mais essas bolsas aqui para brasileiros e para a América Latina, porque é o que eu falei para vocês lá no começo, né? Muitas vezes a gente não participa dessas coisas, vou abrir aqui a perguntas, mas, por exemplo, o visto, mas o visto é muito difícil, tem orientação e apoio ao visto. Claro que depende do oficial lá que vai te entrevistar, obviamente, mas você recebe uma carta da universidade explicando que você vai num determinado curso, aquela coisa toda. Hospedagem e tudo mais, tem os encontros de orientação. Então, tanto você pode ficar no alojamento da universidade, o alojamento da universidade, né? Fazendo um adendo aqui para vocês, ó. Housing Sun California. Vou pesquisar aqui só para vocês verem, ó. Então, aqui, California University. Então, ó, você dá uma olhada, esse aqui é o campus, esse aqui é o alojamento dos estudantes. Ó. Então, aqui tem o alojamento dos estudantes, alimentação, parte de recreação, enfim, é um prédio, um conjunto de prédios, na verdade, né? Esse aqui é o alojamento da Califórnia. Você tem um alojamento lá em Nova York também. Estes alojamentos somente estão disponíveis, atenção, né? O alojamento está disponível, mas somente em julho. Somente em julho. Por quê? Porque em janeiro o pessoal está tendo aula, os estudantes regulares da universidade, né? Que aqui no Brasil a gente começa aqui em fevereiro, né? E vai até dezembro nossas aulas, né? E em julho, lá no meio do ano, você tem aquela pausa nossa aqui. Lá nos Estados Unidos, não. Você começa em agosto, aí em janeiro tem aquela pausazinha, então, embora eles estão de férias, mas as coisas dos alunos estão lá nos alojamentos. Em julho é onde eles estão, acabaram o ano. Então, em julho, nós podemos ficar nestes alojamentos aqui, tá? Mas você também tem opções de hotéis, Airbnb, etc e tal, né? Então, fora isso, dinheiro, cartão, passagem, né, celular, o pessoal está discutindo lá, usar eSIM, aquele negócio todo, passeios, tudo isso aí tem tanto a orientação da universidade, né? Então vão os academic leaders, tem o pessoal que vai acompanhar, eu vou acompanhar de projetos, mas você tem também todas as outras turmas ali sendo acompanhadas. E o grupo para dúvidas está aí também lá no chat aí do WhatsApp, quem quiser participar dele está à disposição. Então agora temos um tempinho aqui para dúvidas. Se eu não consigo ver as dúvidas aqui, deixa eu ver comentários. Peraí. Grande Wagner, me ajude aí, onde é que tem Não, as dúvidas? aqui não tem. Aqui Na não tem. realidade, é diretamente lá na página. Eu vou fazer aqui, vou rodar aqui agora. Vamos. Maravilha, Mara, excelente. Se não fosse aquele empecilho que eu comentei com você, cara, eu tava dentro desse final, esse meio É de ano com verdade. vocês, viu? Nós vamos ainda, o Mas próximo vai ter o grande Wagner. quem sabe no próximo. O Bom, Carlos Guimarães está perguntando o seguinte: há alguma orientação sobre como preparar uma entrevista ou uma apresentação pessoal durante o processo seletivo? sim, então, o processo seletivo da universidade, ele não tem uma entrevista. Ele vai ter, você vai receber o link lá da universidade, então você manda uma mensagem para mim, aí dependendo do curso é um link, né? Por isso não copio todos aqui. Mas fala, eu queria ver o curso de projetos, ou o curso de PMO, enfim. Também se você quiser mais de um link, é que é uma lista de links ali, porque são 42 cursos, tá?
Então, por isso que eu só não coloquei os links todos aqui, porque são 42 links, né? 42 cursos são 42 links. Muita Se você coisa. quiser os folders, só você me mandar a mensagem ali, e-mail, Instagram, WhatsApp, tem um folder lá em PDF de cada um, para você poder ver novamente. Tem um vídeo meu que eu sempre mando ali, que eu gravei também, de explicações. E aí dos cursos eu te mando a lista com todos os links, mas aqui aí é um link para cada curso. Aí o processo é o seguinte, né, que é uma pergunta muito boa aqui do Carlos. Ele não tem entrevista. O que você precisa preencher? Você vai preencher um formulário de aplicação. Um formulário de aplicação. Então lá nesse formulário ele tem várias etapinhas aqui. Eu não vou nem navegar por ele aqui, porque ele fica pedindo todas as suas informações pessoais, lá, CPF, nome da mãe, tudo quanto é coisa lá. Mas o formulário basicamente é suas informações pessoais. Então, nome, né? Mário, Wagner, tal, endereço, CPF, aquela coisa toda. Você faz o upload de um documento seu, ou do seu passaporte, ou do seu RG. Aí ele vai querer saber da sua educação. Aí você vai vir lá que você fez graduação. Se você não concluiu a graduação, lembre-se, não tem problema. A partir do quinto período, você pode aplicar para os programas. Se você já fez MBA, tem programas que exigem o MBA, que é o caso do DPMO. Então, esse aqui de Nova York, o Competitive Project Management, não precisa. O DPMO precisa MBA. Por quê? Porque alguns cursos que a universidade coloca ali como sendo cursos avançados, advanced, não é que ele seja mais difícil que o outro. Mas aqui no DPMO a gente não vai falar nada de projeto, já se espera que você saiba. Por isso que, porque senão não dá para falar de PMO, né? Então chegar lá e falar portfólio, seleção, maturidade, aí você fala, não, mas peraí, o que é escopo? Aí, por isso, alguns cursos têm pré-requisitos de ter um MBA, certo? Então esse é o caso do PMO, não é o caso do de Nova York, Competitive Project Management. Aí se você tiver mestrado, etc, ali, coloca tudo o que você tem. Depois disso, vai colocar profissional. Então, onde você trabalha ou trabalhou. E aí é importante que você esteja alinhado ali com o curso que você está fazendo novamente, né? Então, assim, nunca trabalhei, não tem problema. Você está fazendo o curso aqui de Nova York, depois você vai colocar aqui uma espécie de uma redação lá, porque você gostaria de estudar lá e como que você vai usar esse conhecimento. Então, isso aqui é mais importante. Mas, pô, você está fazendo aqui o da SUNY, está na graduação, não trabalhei, não tem problema. Agora, você está fazendo o de PMO, se você não tiver 3 anos trabalhando com projetos, aí você vai ser reprovado. Porque ele está esperando lá, você já tenha MBA e tenha 3 anos, tá? Aí você vai vir aqui e vai escrever o porquê você quer fazer esse programa. E você pode escrever lá, que inclusive fez aqui, eu vi a apresentação lá no Digital Edu, junto com o Wagner, participo dos eventos e fiz a apresentação lá com o professor Mário Trentin, que é o coordenador. Porque aí o pessoal de admissão vai verificar que você já está, pelo menos, interessado em projetos. Tá? Então é isso que eu sempre falo ali, às vezes eu faço palestra aí para os nossos colegas voluntários do PMI, e eu falo, poxa, coloca lá na sua redação. Cara, já vou no PMI, assisti a palestra do Mário, assisti o Conor GP lá do Wagner, enfim. Porque estas coisas demonstram que você realmente está interessado na área. No nosso caso aqui, gestão de projetos, né? Se você estiver aplicando para marketing, para outra coisa, faça as coisas pertinentes lá, né? Ah, fui no curso tal de marketing, já aprendi com tal profissional que é referência, enfim. Então coloque essa coisa aqui. E aí, salvo engano, tem lá um pedaço que, enfim, se você ficou sabendo por algum lugar, enfim, pode colocar lá. Mas o importante é esta parte aqui da motivação e que, obviamente, você tenha todos os seus dados ali, né? Seus dados pessoais, etc. E aí, isso é avaliado por uma comissão de admissão. Então, no caso da de projetos, eu participo. E aí, você pode até mencionar aí que já viu minha apresentação e tudo mais. Ou de projetos é a que eu participo. Mas tem uma comissão de admissão, e essa comissão de admissão, pessoal, assim, não é uma coisa que você tem que ser extremamente superdotado, se formou lá na melhor universidade, não é isso. Porque o objetivo é que a gente tenha oportunidades, obviamente, né? Então é muito mais no sentido de motivação
E o que acontece, aí sim é verdade, é que as vagas são limitadas. Porque o que a universidade americana faz é que ela não dá para pôr todo mundo, né? Porque também é presencial. Então são 25 pessoas por sala. Alguns cursos têm mais de uma turma. Então, por exemplo, estratégia é muito procurado. Acho que tem tipo 5 salas de estratégia, né? 5 de 20 pessoas lá, por exemplo. Outros cursos têm menos salas. E o que acontece é que se você demorar muito para pedir a bolsa, aí as bolsas acabam. Aí você vai ter que pedir lá para 2027. Aí você não pediu e acaba, vai ficar lá para 2028. Então, o que eu recomendo vocês, pessoal, se você está pensando aí, né? Mário, estou na dúvida, devo ir, não devo ir. Bom, quem sou eu para te dizer, né? Mas se você está na dúvida, faz a aplicação. Porque se você fizer a aplicação, você não tem compromisso nenhum. Você fez a aplicação, Wagner, pô, quero ir, não quero ir e tal. Wagner, vai lá, faz a aplicação. Faz a sua aplicação direitinho. Pode ser que demore um tempo, tem épocas que é rápido, tem épocas que às vezes o pessoal me manda lá no WhatsApp, pô, mas não responderam até agora, porque pode ser que tem muitas aplicações, então tem um período ali para responder. Às vezes te responde em 2 dias, 5 dias, né? Mas pode ser que tenha períodos aí de mais alta demanda. Mas aí o Wagner foi lá, aplicou tudo e tal, aí vai chegar um e-mail do reitor destes cursos e ele vai dizer lá, poxa, não recebeu, Wagner. Ou então, Wagner, parabéns, você ganhou aqui uma bolsa de, sei lá, 50%, seja lá quanto for aqui, a bolsa que foi concedida para você. Então tem um número para cada bolsa. Não é aleatório, mas aqui você olha as pessoas lá, acabou as bolsas de 70%, agora tem as 60%, acabou os 50%, agora não tem mais bolsa. Então, quanto antes você aplicar, a sua chance também de ter Maior a uma chance. bolsa maior, melhor. E aí o Wagner recebeu esse e-mail. Aí ele fala, cara, legal, recebi. Wagner precisa pagar alguma coisa? Não. Só se ele decidir ir, porque você ganhou a bolsa. Mas aí de repente você fala, pô, não quero. Mudou alguma coisa aqui, mudei de cidade, cara, não quero mais. Passou o tempo lá, não quero mais. Mas você recebeu o seu e-mail e você pode guardar o seu e-mail ali. Então, vamos dizer que você recebeu o seu e-mail aqui, ó, estamos dia 24 de fevereiro hoje, você aplica, sei lá, então, tempo aí, vamos dizer que 10 de março aqui você recebeu. Aí você fala, poxa, mas não tem certeza ainda, né? Pô, pelo menos você foi aprovado. Aí não quero mais ir. Então, responde, muito obrigado, reitor, parabéns aí, legal, não posso ir porque dessa vez não dá. Até um colega me mandou mensagem esses dias aí, falou, poxa, mas eu queria muito ir, mas agora a minha empresa foi comprada por outra empresa e não posso mais sair de férias. Eu, não tem problema. Agora, se você recebeu a bolsa e você quer ir, aí você vai para um próximo passo, direto com a universidade, que aí você vai fazer um contrato com a universidade da data que você quer ir. Aí vamos dizer que você fez a aplicação para janeiro de 2026. Aí você recebeu a bolsa e tal, aí você fala, pô, não posso ir em janeiro, quero ir em julho. Aí você fala e muda para julho. Se for para frente, geralmente você vai ter vaga, né? Adiantar é que acaba sendo um problema. Eu quero ir em julho de 2026. E aí você vai lá e divide o valor em 12 vezes, 24 vezes, lá tudo junto com a universidade. Então, assim, não tem nada a ver com o Mário, nem com o Modern PMO, nada. Tudo diretamente com a universidade. Então, você só paga se você realmente quiser ir, porque aí você tem a sua data lá para você ir. Você recebeu a sua bolsa aqui, você pode pensar nela ainda, né? E além disso, uma coisa que muita gente pergunta, tem gente que fica em dúvida lá, poxa, mano, não sei se eu faço por de PMO, ou se eu faço por de mega projetos que é lá na ULV e tal. Então, sim, você pode me perguntar, você pode perguntar para a universidade, eles sempre vão te explicar lá, esse, aquele e tudo mais. Mas, por exemplo, lá no grupinho do WhatsApp mesmo tem gente que fez isso, que o cara se inscreveu em mega projetos aqui, e aí ele vê os outros coleguinhas tudo falando de PMO e fala, pô, será que eu fiz mesmo, né? Quero mudar para o de PMO. Não tem problema. Contanto que você faça isso mais ou menos 1 a 2 meses antes, você vai perguntar lá para a universidade para eu não correr o risco de errar. Mas, salvo engano, com 2 meses antes, você pode mudar de curso e você pode mudar de data. Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Né? Eu estava marcado para em julho de 2010,
E aí fui chegando lá, sei lá, abril, maio, aí teve uma mudança lá nas minhas férias. Eu falei, cara, não posso mais ir. Então mudei. Não há custo para isso. Não há custo para isso. O que acontece é que se você estiver em cima da hora, por exemplo, você vai, dia 5 de julho começa o curso, você está matriculado. E aí, sei lá, dia 20 de junho você não pode mais. Aí existe uma multa, uma pequena multa lá, você não perde o valor do curso, né? Mas aí você tem uma multa da universidade. Você vai perguntar tudo isso para eles lá na hora que você fizer o contrato, esse processo aqui. A não ser também que seja alguma coisa de força maior, porque aí você também não tem, né? Então, pô, tô indo viajar, né? O ano Doença, passado, alguma coisa assim, né? o ano passado teve muitos casos retrasados de Covid, por exemplo, né? Então, pô, fiquei com Covid uma semana antes. Gente, o que nós vamos fazer, né? Aí você muda para uma outra data, e nesse caso, salvo engano, você não tem custo. Mas você pode fazer qualquer mudança aqui, pessoal. Então, por isso, muitas vezes, né? Assim, se eu puder dar um conselho pessoal para vocês, né? Às vezes a gente fica adiando. Mas você não conseguiu visto, mas você vai lá e faz tudo. Você vai ver até no grupinho ali o pessoal, né? Tem gente que está começando a fazer inglês agora, para você ter uma ideia, né? Até julho de 2026, né? Tem 18 meses aí, o cara entrou no intensivão lá, não sei o quê. Mas é quando você realmente resolveu que você vai fazer alguma coisa na sua carreira. Tem até uma dica também, né, Mário? O Né? seguinte, não sei se você concorda com isso, mas se você não tem visto, faz a entrevista, faz a projeção, né, Sim, para ser aprovado, porque com alguns documentos em mão, a probabilidade de você conseguir o visto é maior. sim, com Então, certeza, fica com essa certeza. dica para vocês aí, tá? É exatamente esse o processo, Wagner. Na hora que você estiver fazendo a aplicação, tem uma caixinha lá para perguntar se você tem o visto, sim ou não. Se você não tem problema. A universidade vai te dar uma carta para você pedir o visto. Se você não obtiver o visto, a universidade não vai te cobrar nada pelo curso, porque você não vai no curso, né? Essa carta é o que o Wagner falou. Então, se é uma carta da universidade e tudo mais, é que assim, né, o processo de visto é uma coisa que pode ser concedido ou não. Então, assim, baixa a chance de não ter, porque você tem a carta da universidade, você tem lá a aprovação da bolsa, né, vem uma cartinha lá com a assinatura do reitor, da aprovação da bolsa e tudo mais. Então, assim, não vou dizer que é 100%, mas uma taxa de sucesso grande ali de você obter o visto, que é um visto B1, B2. Porque muita gente pergunta isso também, né? Talvez Então, é o visto que eles dão com a carta é B1, B2, não B1, B2. J. é, Não, é o tem, B1, tem um, B2. não é o de estudante, é o visto de Não é o de negócio. estudante. Essa é Ok, uma coisa importante. Que o visto B1, B2, você pode fazer atividades de educação, isso. turismo e trabalho Porque temporário. o de estudante permite trabalho também, né? Então, Secundário. só que Então, o de faz estudante, sentido. ele é para cursos regulares. Então, algumas pessoas ficam em dúvida com isso. Por exemplo, se você for lá estudar 3 meses de inglês, qualquer coisa, 3 meses de projetos e tal, não tem. O que tem é quando você está fazendo algum curso, tipo uma graduação, high school, né, alguma coisa assim. Aí você vai lá e recebe esse visto de estudante, que tem uma duração maior. Então, o visto, muita gente já até tem. Então, eu tinha o visto lá, o B1, B2. Mas você não tendo, você vai ter uma carta e tudo mais lá para você poder fazer esse programa. Uma coisa muito legal é que assim, o pessoal se organiza ali no grupo, já tem as visitas, né, as empresas e tudo mais, mas assim, você vai traçar aí a sua estratégia, né? Tem um colega meu que está indo na Califórnia agora em julho, o André, e ele é de uma organização que eu não conhecia, que é o BNI, que é uma coisa de empresários aí. Talvez alguns de vocês aí conheçam, não conhecia. E aí ele falou, pô, vou dar uma olhada lá se tem lá. Aí o cara já olhou, tem um monte de BNI lá na Califórnia, já marcou que vai lá no lugar, que vai visitar a empresa tal, não sei o quê. Todas as vezes que eu fui, eu sempre olho os chapters do PMI próximo. A primeira vez que eu fui, eu fiz palestra lá no chapter de San Diego, visitei eu não sei o que, no chapter de Los Angeles, tem o chapter lá de Nova York, tem o chapter enfim, então é uma coisa.
Você pode procurar outros brasileiros por lá, no LinkedIn e tudo mais, né? Que você está indo, outros colegas. Pode procurar outros estrangeiros, empresas, né? Tem gente que às vezes vai lá até e já marca umas entrevistas de emprego antes. A turminha que eu fui para Londres lá mesmo, o cara ia lá, já mudou que o status lá do LinkedIn para estar em Londres, para fazer entrevista presencial, não sei o quê, e conseguiu um trabalho remoto. Voltou depois aí para o Brasil, fez a entrevista lá, né? Dificilmente o pessoal vai querer que você fique lá, porque o processo de visto é muito caro, de exportar você aí com green card e tudo mais, sem nem te conhecer. Mas os caras fizeram entrevista e voltaram com o trabalho remoto lá do dólar para ficar, né, trabalhando aí. Um deles era de tecnologia, o outro era de gestão de projetos. Então você também pode aproveitar isso, né? Que é muito do que eu falo, assim, você não vai simplesmente, né? Assim, aí é uma coisa sua aqui para concluir, né? Mas eu já fui coordenando esses cursos, fui como aluno lá em 2012, 2014, e fui como coordenador desse curso desde 2018, 2019. E aí você vê, tem gente que às vezes vai lá e falta nas aulas, pessoal. O cara paga um valor desse, né? Que, poxa, é um investimento aqui. Aí o cidadãozinho chega atrasado, cara, tá ser reprovado por falta num negócio desse, né? Pelo amor de Deus, tem cidadão assim, infelizmente. Aí tem cidadão lá, por exemplo, que ele chega e participa, e ele anota lá com o professor, e vai fazer uma pesquisa com o professor depois à distância, e aí vai visitar uma empresa não sei das quantas. Então, claro que você tem seu pedaço de lazer, né? Todo mundo tem, você vai lá passear nos parques, sexta, sábado, domingo, enfim. Mas programe-se ali o tempo que você tá, segunda, terça, quarta, quinta ali, não só para chegar passivamente na sala de aula, né? Não somos as criancinhas ali da quinta série, mas se organizar numa prospecção, né? Então os alunos vão se conhecendo antes. Porque agora, por exemplo, quem vai em julho já teve um encontro preparatório de janeiro, fevereiro, depois tem um em março, vai tendo. Então você também vai conhecendo já seus coleguinhas antes. Pô, quem que gostaria de visitar o PMI? Vamos lá nesse negócio. Ah, quem gostaria de visitar, sei lá, o Twitter? Vamos organizar, porque tem algumas visitas já organizadas, mas você também pode fazer outras atividades, né? Então, é uma coisa muito bacana, realmente, uma oportunidade aí interessantíssima. Mais uma vez, como falei para você, se você está na dúvida, faça a aplicação. Que a aplicação não é inscrição. A Depois decide. aplicação, a aplicação é para um processo de seleção de bolsa. Você pode ser aprovado sim ou não. Mesmo sendo aprovado sim, você pode desistir, ou você pode falar, ah, não quero ir agora, mas talvez em 2027. Aí eles vão remanejar sua bolsa para lá, por Sim. exemplo, né? Mas se você nem aplicar, não tem jeito. E só depois que você decidiu e fez o seu contrato com a universidade que você vai começar a pagar a universidade ali e fazer as suas Maravilha. atividades, né? E finalmente, Maravilha. estamos aí no final, se tiver alguma pergunta, quem Tem, quiser tem. ir para o PMO, nós temos duas vagas de desistentes que o pessoal teve que mudar. Um é esse cara que a empresa foi comprada. Temos duas vagas de desistentes e por isso elas têm a bolsa máxima. Então tem duas vagas de PMO para julho de Opa! 2025. Julho de 2025, eu sei que é esse que é a turma que eu vou acompanhar. Então estarei junto aqui com essa turma. É a que eu convidei nosso grande Wagner aí, o Fábio Cruz vai nessa turma. Maravilha. Grande colega Fábio Viajar Cruz com aí. Mário Trentin e Fábio Fábio Cruz Cruz. Já vão vai estar ser um protegido que ele aprendizado. faz Muay Thai, MMA. Então, Fábio Cruz aí do PMO Ágil. E tem mais uns colegas muito bacanas. Esta tem duas vagas para julho de 2025 com a bolsa máxima que é de 70%. E tem umas outras condições lá especiais aí que a universidade colocou, porque foram duas vagas que o pessoal Sim. desistiu. Esse, se você tiver interesse no PMO, você me manda um WhatsApp aí no 11 955 Vou colocar no 80, que chat sou de eu mesmo, novo. 0580, que sou eu mesmo, porque aí eu te explico o que é esse do PMO e eu te coloco em contato diretamente com a pessoa da admissão. Então, esse é um caso especial aí. Já para todas as outras coisas, você vai aplicar para PMO 2026 ou Nova York Uhum. 2026, 2027. Faça com calma aí sua aplicação.
Lembre-se, né? Você não tem nenhum compromisso aí, faz a aplicação, se for aprovado, você decide se vai ou não. É esse o caminhozinho aqui. Maravilha. Ô, Mário, tem mais algumas perguntas aqui, E mas vamos lá. assim, eu creio, a Carolina está perguntando o seguinte: boa noite, Wagner e Mário. É um prazer ouvir vocês. Para uma pessoa se preparar, quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem? E como que a gente pode evitar isso? Se for nas bolsas, assim, muitas vezes as informações incompletas, sabe, pessoal? Então, coloca lá certinho o seu nome, endereço, cada coisa lá, o ano certinho que você entrou na faculdade ou terminou, porque muitas vezes isso até no próprio processo de visto, né? Não é que a pessoa não é aprovada no visto, é muitas vezes pequenas inconsistências ali, que aí o cara vai olhar e fala, pô, mas peraí, tá, se fez isso e o resto eu vou confiar, por exemplo, né, sei lá, era para formar 2001, aí depois 99, sei lá. Então, cuidado é com as nossas informações aqui nesse processo de aplicação. E como eu falei para vocês, no caso dessas bolsas, né, pessoal, não tem um vestibular, não tem entrevista, quer dizer, não precisam ser pessoas ultra fantásticas, não é uma concorrência nesse sentido. O que o processo de bolsa faz é o seguinte: ele olhar se o candidato ele atende aos critérios mínimos. Então, por exemplo, se for PMO, que tem Formação. MBA, anos, se Aham. for o projeto ali, não precisa, então critérios mínimos e aquela consistência lá das informações. Olha a motivação dele que está lá na redação, Uhum. e aí fala, poxa, essa pessoa é ok, não é maravilhosa, não é, pô, o cara é Harold Gessner aqui para obter. Não, ok. E aí ele olha, temos bolsas? Ah, ainda temos 5 bolsas. Então dá uma bolsa para a Joana aqui. Aí veio o Wagner, ele também fantástico. Não é, veio o Mário, mais ou menos, fantástico. Não, pegou a segunda bolsa. Aí acabou as 5 bolsas, pode vir o cara mais PhD do mundo, aí ele não ganha bolsa. Não é uma competição entre as pessoas. O que a universidade americana quer fazer é dar uma chance para quem tem um câmbio desfavorável, que é o Brasil e a América Latina. Então, por isso que as bolsas são só para o Brasil e a América Latina. Se você pegar, a gente não conseguiria pagar US$ 8.000 realmente, né? Dá R$ 40.000. Mas com 70% de bolsa, cai de 40 para mais ou menos É 12. outra, é É, outra realidade, cai né? 12. Que não é nada baratinho ali, mas você consegue fazer o planejamento para um bom investimento em sua carreira, que com toda certeza vai retribuir isso muito mais. Sim. Então isso é uma coisa que as universidades americanas sempre fizeram, né? Porque depois eu volto lá, por exemplo, para dar aula, outro cara volta para pesquisa, não sou só eu, são vários ali, né? Vários ex-alunos continuam envolvidos ali. Então, o caminho é esse, que assim, tem 5 vagas, aí perdeu um, perdeu dois, perdeu três. Pode vir o cara ultra PhD, aí aplicou, cara, mas é sei lá, o presidente do PMI. Acabou a Não, vaga. não tem Entende? vaga, não tem. Então, assim, o que a universidade quer fazer é preencher com boas pessoas, né? Então, você coloca os seus dados corretamente lá, por exemplo, se o curso exige MBA e os 3 anos, aí se você não pôr, você realmente vai ser eliminado porque você não atende o critério mínimo. Mas aí você atendeu o critério mínimo, pronto, pegou aquela bolsa lá e aí acabou. Então, por isso, assim, é muito mais a questão de você fazer a aplicação, Uhum. para você ter lá o seu resultado da aplicação. E aí depois você decide, né? Quero ir em 2025, 26, 27, né? Sim. E assim por diante. Tá. Tem uma pergunta aqui, o do Carlos. Ele até colocou a pergunta, se eu não me engano, eu acho que ele tentou mudar aqui a pergunta, mas mudou as duas. É o Uhum. seguinte, vai minha segunda pergunta. Como posso me preparar para os desafios culturais e acadêmicos de estudar no exterior, enquanto mantenho a minha atuação como gestor de projetos no Brasil? Como Sim. intercalar, equilibrar isso aí? Então, bom, né? Primeiro eu pegar essa parte multicultural, né, pessoal? Você só vai pegar isso indo para lá. Essa que é a Sim. grande coisa, sabe? E Quem você nunca pega foi, né, isso, Mário? Quem nunca foi é outra vivência, é outro é outra. mundo. Por isso que acontece igual o Mário falou. Tem gente que vai para lá, igual vai para Nova York, por exemplo. Aquilo ali É, gente, quem vai ali tem o que fazer durante muito tempo.
É isso. Então o pessoal E perde a cabeça, então tem que ir preparado. é verdade. E assim, o que vai acontecer, pessoal, é que você vai se acostumar, gente. Então, às vezes o pessoal tem medo. Primeiro, vai ter um monte de colega para te ajudar, tem o pessoal da orientação. Por exemplo, eu vou estar lá no da Califórnia, mas tem um monte de gente apoiando. Então, se você tiver problema, todo mundo vai com seguro de saúde, né? Passagem e tudo mais. Mas se você tiver problema, que você foi assaltado, o cara, o academic leader, o coordenador vai ajudar você lá, vai levar você lá na polícia, enfim, cortou o dedo, vão levar você para o hospital, enfim. Então você nunca vai estar desassistido nesse negócio, né? Essa é uma questão. Obviamente, embora os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, lá também tem os nossos mesmos probleminhas aqui, né? Então, toma cuidado com o seu celular, aquela coisa toda. Mas você vai estar sempre sendo amparado em tudo isso aí. Você vai ter que se acostumar com a vivência, porque, mas eu não sou muito bom no inglês. Você vai ficar. Porque você vai falar inglês no café da manhã, o dia inteiro na aula, trabalho com seus colegas, no almoço, na hora que for jantar, quando você for no supermercado, você vai na farmácia, aí você vai pegar esse negócio. Não, não tem como, né? É muitas vezes de não ter essa experiência, né? O que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com pessoas de fora do Brasil é que tem um livro muito bom da Erin Meyer, que fala sobre esse. É Meyer aqui, que é o Cross Culture Work. Então ela fala muito disso, né? Como é que é trabalhar com o europeu, com o latino, com não sei o quê. Então isso aí ajuda muito, e aí você vai poder dar uma lida nisso e você vai observar em loco que as pessoas são diferentes, que tem a religião do país, tem uma série de coisas ali que é importante. Agora falando do trabalho, né, pessoal? O que eu recomendaria para você, você falou manter o seu trabalho, né? O que eu recomendaria para você, se possível, é você tirar férias. Porque aí você vai ficar lá com a cabeça naquele negócio. Foi o que eu fiz quando eu fui como aluno, mas eu tinha, vamos dizer, na época ali, o privilégio de trabalhar no serviço público e você tira férias, né? Então, eu tirei um mês de férias e fiquei lá só naquele negócio. Se você não puder tirar férias, então vai sem férias ali, é um pouco cansativo, que é o que eu faço hoje, né? Mas aí eu não estou lá estudando o dia inteiro, então acompanho algumas das aulas, vou lá mais com essa finalidade de pesquisa e acompanhar os alunos, por exemplo, não conseguiria talvez estudar e fazer todas as coisas das aulas. O Fábio Cruz aí, uns outros caras vão ter que ir trabalhando, por exemplo. Se você for para Nova York, é um pouco ruim, porque o fuso horário, salvo engano, é uma hora a mais ou a menos, que agora não me lembro de cabeça, mas é quase igual. É a Então é meio ruim. menos. É meio ruim porque também é É a quase a mesma menos. coisa. Se você for para a Califórnia, são umas 4 ou 5 horas de diferença, né, Vale? Então, aí lá, por exemplo, você pode assistir a aula e trabalhar 4 horas ou antes ou depois Uhum. do trabalho, né? Quando eu fui para o de Londres, então, além disso, quem quiser saber das outras universidades lá, manda mensagem para mim, mas tem uma universidade na Inglaterra, que fica em Londres, que é o Bayswater College, e tem uma universidade fantástica de liderança e criatividade, que fica na Itália, numa cidade que se chama Vicenza. É um curso que eu gostaria muito de fazer, inclusive, porque eles são fantásticos em liderança e em criatividade. Aí você tem, né, quando eu acompanhei a turma de Londres, é umas 5 horas de diferença, salvo engano, ou alguma coisa assim, 3 horas, 5 horas, enfim. Mas dava para você fazer bem, né? Você ia para a aula, e aí, quando dava o período da tarde, era quando era de manhã aqui, você trabalhava um Só que é períodozinho. cansativo, né? Então, Mas, se você tiver que fazer isso, o que eu recomendaria, né, porque talvez você está como PJ e tudo mais, pelo menos negocia com o seu chefe uma jornada reduzida, reuniões e tal, né? Porque senão você vai ter 8 horas de aula, mesmo que desce, né? Sei lá, você está lá no Oriente Médio, aí você começa às 8 da manhã até 5 da tarde, aí vai das 5 da tarde até meia-noite, mas também, né, não vai sobreviver ali. Então, se você não conseguir tirar férias, que é o ideal, tente negociar uma jornada reduzida. E aí você vai ter que pensar realmente, sabe? Porque se você tiver que trabalhar muito, você não vai aproveitar tanto o curso. E é um isso. pouco daquilo que eu falei, né? Você vai faltar na aula, ou enfim, outras coisas. Aí, pô, você está pagando um dinheiro lá bem razoável, né? Para não poder, para chegar lá e ficar trancado no hotel fazendo as reuniões daqui que você já tinha que fazer, não sei. Ou tente essa jornada reduzida,
ou férias. Muita gente faz essa questão aí de férias, né? Tira 3 semanas de férias lá, ou quatro Ideal, semanas né? de férias. Exato, é o ideal. Mas assim, dá para você conciliar se você fizer uma jornada reduzida. Tem colegas aí, já não foi um, vários colegas, só que tem que ser uma jornada reduzida, de umas 4 horinhas ali, aí você consegue, né, responder uns e-mails, fazer um relatório de alguma coisa, participar de uma ou outra reunião, Uhum. mas ainda assim aproveitar o programa que é o grande objetivo, né? Maravilha, Mário. Excelente. Aí é o Tô seguinte, bem. gente, ó, tem muitas pessoas que vão, não estão aqui com a gente, que vão assistir as gravações. Então fiquem atentos, tá? Eu coloquei para vocês aí, tem o QR Code que o Mário colocou para vocês aqui. Sim. Para quem está ao vivo, eu coloquei o telefone diretamente dele, e o grupo do WhatsApp que ele comentou também aqui no chat. Mário, quero deixar aberto aqui agora, né, para você fazer as suas considerações e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Muito bem, bom, prazer enorme, né? Muito bacana sempre ter a oportunidade de estar aqui junto com o Wagner, né? Vocês acompanhem sempre aí, mais uma vez, o que a gente estava falando aqui sobre a vivência e networking também é participar desses eventos. O Wagner é um cara que está aí há muito tempo criando eventos de qualidade, Kona GP, Kona Agile, enfim, mantendo a comunidade viva aí, a disseminação do conhecimento. E sobre as bolsas, mais uma vez, apliquem, manda uma mensagem, se quer o folder, quer saber mais coisas lá, mas aplique, pelo menos participe deste processo de maneira que você vai ter a oportunidade, né, de planejar e pensar melhor depois quando você quiser ir, mas aí você ir com a bolsa de estudos. E eu fico à disposição, qualquer dúvida, o que precisarem, manda uma mensagem para mim. Gratidão novamente por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje para compartilhar essa oportunidade maravilhosa. Amanhã vou pegar o material, se você E puder, mando para Mário, você. me mandar, eu vou disponibilizar dentro da área de membros, com os contatos necessários. Eu vou criar amanhã uma área ali dentro de oportunidades. Não sei o nome que eu vou usar, não, mas primeiro veio na cabeça oportunidades, tá? E eu vou colocar esse material lá e vou buscar, como eu sempre faço, mais oportunidades para o pessoal que está aqui na Digital Edu, beleza? Mário, um abraço, meu amigo. Valeu, Wagner. Tchau, Até a tchau, pessoal. próxima. Até a próxima.